A bênção de Deus é para os honestos. Tudo que Deus preparou para você, Ele irá te entregar, mas você precisa confiar nele. 1 Reis 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo: os deuses vão castigar você por isto. Vão me vingar de você. Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó Eterno, leva minha vida, estou pronto para descer à sepultura com meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. De repente, um anjo o acordou e disse: levante-se e coma. Olhando em redor, para sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado, sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo do Eterno voltou, acordou e disse: levante-se e coma um pouco mais, você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: saia e fique no monte diante do Eterno. O Eterno passará ali. Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno, mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. Uma voz suave perguntou: então, Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Elias repetiu: tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, porque o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: volte pelo caminho por onde veio, através do deserto até Damasco. Chegando lá, você deverá ungir Azael, rei sobre a Síria. Depois será a vez de ungir Jeú, filho de Ninzi, rei de Israel. Por fim, você deverá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Quem escapar de Azael, Jeú matará. Quem escapar de Jeú, Eliseu matará. Enquanto isso, preservei 7.000 pessoas que não se dobraram ao deus Baal, lábios que não beijaram sua imagem. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, num campo em que estavam 12 juntas de bois arando. Eliseu conduzia uma delas. Elias aproximou-se e pôs sua capa sobre Eliseu. Eliseu abandonou os bois e saiu caminhando com Elias, mas de repente pediu: por favor, permita que eu me despeça de meu pai e de minha mãe, depois vou com você. Elias respondeu: vá, mas não se esqueça de que acabei de fazer com você. Elias voltou e matou os 2 bois, com um arado transformado em lenha, cozinhou a carne e deu uma festa de despedida. Depois partiu com Elias, tornando-se seu ajudante. 1 Reis 20. Nesse meio tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou suas tropas com 32 reis aliados, todos equipados com cavalos e carros de guerra. Eles partiram e sitiaram Samaria, prontos para atacá-la. Ele mandou mensageiros à cidade, exigindo de Acabe, rei de Israel: Ben-Hadad quer todo o seu ouro e sua prata, suas mulheres mais bonitas e seus filhos mais fortes. O rei de Israel aceitou os termos e respondeu: seja como você quer, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos seus. Mas os mensageiros voltaram a ele dizendo: o rei mandou dizer: quero que entregue tudo, a prata, o ouro, todas as mulheres e filhos.
Em 24 horas, os meus soldados vão vasculhar o seu palácio e as casas dos seus oficiais e trarão tudo o que considerarem valioso. O rei de Israel convocou as autoridades de Israel e disse: vejam só, ele está arrumando confusão, quer tirar tudo o que possuo, exigindo todas as minhas mulheres e filhos, mesmo depois de eu não ter negado nada do que ele exigiu. As autoridades, apoiadas pelo povo, responderam: não concorde, não ceda em absolutamente nada. O rei mandou os mensageiros dizerem a Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, que concordo com os termos da primeira exigência, mas com essa outra não concordo. Os mensageiros levaram a resposta. Ben-Hadad mandou dizer: façam os deuses o que quiserem comigo se eu não transformar Samaria em ruínas. O rei de Israel retrucou: é mais fácil começar uma luta que terminá-la. Quando Ben-Hadad ouviu isso, ele estava bebendo com os outros reis. Embriagado, ordenou: vão atacá-los. O exército avançou contra a cidade. Ao mesmo tempo, um profeta foi enviado ao rei Acabe de Israel e disse: assim diz o Eterno: você está vendo esse bando de malfeitores? Hoje mesmo vou entregá-los nas suas mãos. E você saberá que eu sou o Eterno. Acabe perguntou: mas quem fará isso? O Eterno respondeu: os jovens chefes das províncias. Acabe perguntou ainda: e quem atacará primeiro? Ele respondeu: o Senhor. Acabe fez o levantamento dos jovens chefes das províncias e contou 232. Depois reuniu todas as tropas de Israel, 7.000 ao todo. Ao meio-dia partiram. Ben-Hadad e seus 32 aliados continuavam bebendo no campo. Os chefes das províncias avançaram e alguém avisou Ben-Hadad: há homens vindo de Samaria. Ele disse: se eles vêm em paz, capturem-nos para servirem de reféns. Se vêm para atacar, façam a mesma coisa. Os chefes das províncias, seguidos por todo o exército, atacaram. Um violento combate corpo a corpo. Os arameus se espalharam pelo campo, perseguidos por Israel. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou montado num cavalo e seguido por sua cavalaria. O rei de Israel avançou, matou os cavalos e destruiu os carros. Foi uma derrota vergonhosa para os arameus. Passado um tempo, o profeta foi dizer ao rei de Israel: esteja atento, reforce seu exército, avalie sua capacidade e monte uma estratégia. Antes do final do ano, o rei da Síria voltará com toda a força. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria disseram: os deuses deles são deuses das montanhas. Não temos como vencê-los lá. Então vamos lutar contra eles nas planícies, onde teremos mais chance. Faça o seguinte: substitua cada um dos reis por capitães. Depois, recrute um pelotão equivalente ao exército que desertou anteriormente. Providencie cavalos para os cavaleiros e carro para os condutores. E lutaremos contra eles na planície. Desta vez, vamos derrotá-los com certeza. O rei gostou do conselho e fez conforme o aconselharam. No início do ano, Ben-Hadad reuniu os arameus e foi para Afec, com a intenção de atacar Israel. O exército israelita se preparou para a guerra e saiu para enfrentar os arameus. Israel acampou diante dos arameus em 2 grupos, com 2 rebanhos de cabritos. Os arameus enchiam a planície. O homem de Deus trouxe essa mensagem ao rei de Israel. Assim diz o Eterno: como os arameus dizem que o Eterno é um Deus das montanhas e não um Deus das planícies, entregarei em suas mãos esse poderoso exército. Então você saberá que eu sou o Eterno. Durante 7 dias, os 2 exércitos ficaram acampados um de frente para o outro. No 7º dia, a luta começou. Os israelitas mataram em um dia 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante do exército fugiu para Afec, mas o muro da cidade ruiu e matou 27.000 deles. Ben-Hadad escapou para a cidade e se escondeu. Seus conselheiros disseram: sabemos que os reis de Israel são bondosos. Vamos nos vestir com pano de saco, carregar uma bandeira branca em sinal de trégua e nos apresentar ao rei de Israel. Talvez ele poupe a nossa vida. Eles fizeram isso, vestiram-se de pano de saco e, carregando uma bandeira branca, procuraram o rei de Israel, dizendo: seu servo Ben-Hadad implora: por favor, deixe-me viver. Acabe respondeu: vocês estão dizendo que ele ainda está vivo? Se ele estiver vivo, eu o tratarei como um irmão. Os homens entenderam isso como um sinal de bondade do rei e repetiram as palavras dele: Ben-Hadad, sem dúvida, é meu irmão. O rei ordenou: tragam-no aqui. Eles foram buscar Ben-Hadad e o fizeram subir no carro.
Ben-Hadad disse: estou disposto a devolver as cidades que meu pai tirou do seu pai. Você poderá levar seu exército para Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe respondeu: com um acordo deixarei você voltar em segurança. Eles assinaram o tratado e Acabe o despediu. O homem que era dos profetas disse a outro: dê um soco em mim. Mas o colega se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: já que você não obedeceu ao que o Eterno mandou, um leão o atacará assim que você sair daqui. Logo que o moço saiu, um leão de fato o atacou. O profeta disse a outro colega: dê um soco em mim. O homem o esmurrou com força, tirando sangue do rosto do profeta. Então o profeta foi para a beira da estrada e ficou à espera do rei, com um pano no rosto. Pouco depois o rei apareceu. O profeta gritou para ele: quando eu estava no meio da batalha, veio um homem e entregou um prisioneiro para mim e disse: proteja a vida deste homem. Se ele não for encontrado depois, você morrerá. Mas me distraí com outras coisas e quando percebi, o prisioneiro tinha sumido. O rei de Israel disse: você acabou de assinar sua sentença de morte. Com isso, o profeta tirou o pano do rosto e o rei o reconheceu. O profeta disse ao rei: assim diz o Eterno: já que o Senhor libertou o homem que eu tinha determinado que morresse, o Senhor pagará com a sua vida, e o seu povo será destruído no lugar do povo dele. O rei voltou para casa indignado, e chegou a Samaria muito aborrecido. Novo Testamento. Lucas 23, do 1 ao 25. Em seguida, eles levaram Jesus a Pilatos e começaram a apresentar acusações contra ele. Encontramos este homem desrespeitando nossa lei e nossa ordem, proibindo o pagamento de impostos a César, designando-se o rei Messias. Pilatos perguntou a ele: é verdade que você é o rei dos judeus? Palavras suas, não minhas, respondeu Jesus. Pilatos declarou aos principais sacerdotes e à multidão que os acompanhava: não vejo nada de errado aqui, ele me parece inofensivo. Mas eles estavam irredutíveis. Ele incita o povo com o seu ensino, perturba a paz em toda a parte, começando pela Galiléia e agora por toda a Judéia. Ele é um homem perigoso que põe a paz em risco. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou: quer dizer então que ele é galileu? Compreendendo que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, passou o bastão para o rei, que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou contente quando Jesus apareceu. Havia muito tempo desejava conhecê-lo, pois tinha ouvido muita coisa a seu respeito e esperava que ele fizesse algo espetacular. Herodes o interrogou demoradamente, mas Jesus não disse uma única palavra. Os principais sacerdotes e líderes religiosos, porém, insistiam em suas espalhafatosas acusações. Profundamente ofendido, Herodes voltou-se contra Jesus. Seus soldados se juntaram a ele com suas zombarias. Então o vestiram com uma fantasia de rei e o enviaram de volta a Pilatos. Daquele dia em diante, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Antes mantinham distância um do outro. Pilatos convocou os principais sacerdotes, os líderes e outros judeus e disse: vocês me trouxeram este homem e o acusaram de perturbador da paz. Interroguei-o na frente de todos vocês e descobri que a acusação não procede. Herodes também não confirmou nada, porque o enviou de volta para mim sem acusação alguma. Está claro que ele não fez nada de errado, nada que mereça a morte. Vou adverti-lo para tomar cuidado e deixá-lo ir. Nessa hora, a multidão começou a gritar: mate-o, solte Barrabás. Barrabás havia sido preso por iniciar uma rebelião na cidade e também por assassinato. Pilatos ainda queria soltar Jesus e o defendeu. Mas eles continuaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o. Pilatos interveio pela terceira vez. Mas por qual crime? Ele não fez nada que mereça a morte. Vou dar-lhe uma advertência e deixá-lo ir. Mas a turma furiosa exigia que ele fosse crucificado. Finalmente, eles o venceram. Pilatos desistiu e cedeu, libertou o homem que estava preso por rebelião e assassinato e entregou Jesus ao povo para que fizessem o que bem entendiam.